Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui em Hebreus, capítulo 9. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, por favor, e se inscreva aí no nosso canal. Bora? Adoração no tabernáculo terreno. Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração. E também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo à parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que, com sua sombra, cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar deliberadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entraram regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca se apresentar ao sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o templo da nova ordem, o sangue de Cristo. Aqui ele tá fazendo uma comparação, gente, para vocês entenderem como que era antigamente, porque tem algumas pessoas que não sabem ou não leram no começo da Bíblia, e como que vai ser agora, depois do sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que tornam exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servimos ao Deus vivo. Uau, que lindo isso, gente. Que forte isso, né? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque falar assim, Jesus morreu por mim na cruz é uma coisa, agora você lê o que é realmente é outra coisa completamente diferente, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que servimos ao Deus vivo. Versículo 15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daqueles que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte, uma vez que nunca vigora, estando enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem o sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas
com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança dos sumos sacerdotes entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. E sim, fosse Cristo, presenciaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que os aguardam. Mais um spoiler aí do Apocalipse, gente. Mais um spoiler. Capítulo 10. O sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetir ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros, bodes, tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e de ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Uau, gente, como é lindo, né? Eu acho que vocês podem pegar o versículo 17 e anotar, né? Anotar aí, capítulo 10 do versículo 17 de Hebreus. Anota, cola na parede, né? Quando vocês tiverem dúvidas aí da salvação de vocês, se vocês acreditaram, aceitaram Jesus e ainda estão com dúvida, cola isso daí na parede e lê todo dia de manhã até decorar. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproxime-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, todos os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos
com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixe-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Que rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profana o sangue da aliança pelo qual ele é santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Uau! Vou ler de novo, gente. Quem somos nós com Cristo? Vamos ler o versículo 37 todo de novo. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ou seja, Jesus, tá, gente? Mas o meu justo viverá pela fé. Nós temos que crer nisso, né? E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Para ser salvo tem que fazer o quê, gente? Plantar bananeira? Não. Se chicotear? Não. Só tem que crer, gente. Crer na salvação, ela existe. Como que você... existe até uma coisa, se a gente parar pra pensar, a gente não diz o tempo inteiro que o que a nossa mente pensa, nós atraímos para nós? Então, se a gente deseja muito uma coisa, não acaba às vezes acontecendo. Assim é a salvação, a gente tem que crer, 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 desejar, 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 e ela vai ser nossa. Porque ela já está aí, mas se você não crer, não tem como você acessar a sua salvação. Você tem que crer na Jesus, crer no sacrifício dele, foi perfeito e agradável para a nossa salvação. Ok? Capítulo 11, exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, capítulo 10, versículo... Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que não vê... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, ok? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé é que entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se você não foi feito do que é visível, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel obedeceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus provou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá aí, ó, os 2 versículos mais importantes de Hebreus estão no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a esperança daquilo que não vemos, e prova daquilo que não vemos. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Gente, para quem não sabe, Noé construiu uma arca, não foi assim na beira do mar, não, gente. Foi no alto de uma montanha, tá? E ele construiu numa época que simplesmente não chovia. Não era assim que ficava chovendo toda hora, não. E, vamos construir essa marca, pode ser que encha, né? Não, a barca foi construída no alto de uma montanha, gente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e idade avançada, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias do mar. Aqui, gente, ele vai falando tudo que aconteceu na Bíblia praticamente, que foi tudo pela fé, né, gente? Todos esses tiveram fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram elas uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuramente, recebeu Isaque de volta entre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção a êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais e por esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão de sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios entraram fazê-los, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os
os espiões não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fogo exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Os outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ele fez um resumão, foi um aulão da Bíblia aqui que Paulo fez, né? Ele fez um resumão, gente. Depois vocês peguem essas histórias e leiam, porque são histórias muito maravilhosas aqui da Bíblia. Ele pegou as melhores aqui, leiam, porque é o reconhecimento real da fé. Capítulo 12. Deus disciplina seus filhos. Portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês, como os filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-se ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Versículo 14. Advertência contra a rejeição de Deus. Uau! Vamos ver o que diz aqui a advertência contra a rejeição de Deus. Peraí, gente. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos em santidade. Ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz
de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que ouvintes ressoaram, que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar que ele estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido para a fala, melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se o que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra, não escapam, quanto mais nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja a voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejam agradecidos e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Capítulo 13. Exortações finais. Vamos ler para encerrar o capítulo. Se constante o amor fraternal, não esqueçam da hospitalidade, que foi praticando-a sem o saber. Alguns acolheram anjos, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles todos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor, o dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uau! Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os consomem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Porquanto saímos até agora, fomos do acampamento, supondo a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício e louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueça de fazer bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridade deles. Eles cuidam de vocês como
como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa. Contudo, particularmente recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta entre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em tudo o bem para fazerem a vontade dele e opere nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saudam a todos os líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça esteja com todos vocês. Amém! Terminamos aí com 30 minutos fechados e 48 segundos. Vamos passar para 31 agora. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.